Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, dessa vez para falar sobre uma avaliação, para trazer uma avaliação sobre essa classificação do CSA à terceira fase da Copa do Brasil. CSA terminou batendo agora há pouco a Tunaluso por 5-0, né? Um resultado que mostra de fato o que aconteceu no jogo. Acho que a diferença no placar ela traduz muito o que foi a diferença em campo. Foi um CSA que de fato sobrou. Antes dos 2 minutos de jogo, já tinha um CSA à frente no placar. Até os 30 minutos do primeiro tempo, já tinha um CSA que, com todo respeito à Tuna, mas já tinha um CSA classificado para a terceira fase, né? Um 4-0 com 30 minutos de jogo e uma Tuna que pouco conseguiu incomodar. Vou trazer um resumo do que foi o jogo, também trazendo algumas avaliações individuais. E eu quero também um pouco da sua avaliação, do que você pôde ver, qual que foi a sua impressão também sobre esse resultado do CSA na segunda fase da Copa do Brasil. Deixa o like, se inscreve no canal e compartilha também o link para mais conteúdos como esse. Já vou abrindo aqui a arte para a gente ter alguns números do jogo na tela, enquanto eu trago o resumo do jogo em si. Aqui você tem alguns números, inclusive estatísticas do GE retiradas de lá. Não levem muito em conta aqui o fator posse de bola, mas os outros números vocês podem ter uma certeza que foi muito dentro disso daqui. Quando o CSA passa pelo Boa Vista, e aí trazendo uma avaliação sobre a competição, quando o CSA passa pelo Boa Vista, se tinha uma certeza de que o próximo adversário do CSA, sendo o Sampaio Corrêa ou sendo a Tunaluso, elas iriam tecnicamente, pelo menos na teoria, exigir menos do que o CSA. E além também do fator casa, o CSA tinha a ciência de que iria jogar no Rei Pelé a segunda fase da competição. Mas acredito que nem mais o otimista torcedor do CSA, nem a comissão técnica, enfim, o clube CSA em si, acredito que não imaginaria tamanha facilidade. Facilidade que foi provocada pela forma em que o CSA se comportou em campo, também tem que gerar o mérito para a equipe azulina, mas também pelas fragilidades da equipe paraense. O CSA consegue, a partir de um ponto que já é uma identidade marcada da equipe do Igor Magalhães, a marcação alta, em nenhum jogo, talvez um ou outro momento, o CSA na temporada marcou abaixo do meio de campo. Normalmente o CSA marca médio-alto, né, ou próximo ao meio de campo, mas depois da linha do meio de campo ou lá em cima. E foi o que aconteceu diante da Tuna. O primeiro gol ele é muito a partir dessa marcação alta. O CSA rouba a bola no campo de ataque, tem o gol do Cachoeira de fora da área. E um outro ponto que chama muito a atenção, que chamou muito a atenção, foi como o CSA fecha bem linha de passe. A Tuna encontrou muita dificuldade para fazer a ligação dos defensores para os homens de meio de campo. Então o CSA consegue abrir o placar antes dos 2 minutos. Até o segundo gol, teve um movimento da Tuna ao campo de ataque, mas sem incomodar muito o Georgime. Então teve ali um ou outro movimento da Tuna pelo lado direito do campo de ataque, mas o CSA consegue o segundo gol, o terceiro e o quarto logo em sequência. O quarto gol muito em uma jogada que também é muito repetida pelo CSA nos últimos jogos, que aconteceu contra o Náutico em 2 momentos contra o Náutico, né? O passe do Brian encontrando o Cachoeira, e que aconteceu também contra a Juazeirense, o passe do Brian naquela oportunidade no Adalto encontrando o Clenison. Então é uma jogada que dá para dizer que pode ser marcada, que pode ser observada, estudada pelos outros adversários, mas que o CSA até aqui, em 2 ou 3 jogos, acredito que contra o Sampaio também aconteceu esse movimento, o CSA conseguiu fazer gols a partir disso daí, né? O atacante de lado puxando da esquerda para dentro e recebendo o passe do Brian. Então até os 30 minutos o CSA construiu a classificação. Depois dos 30, ainda no primeiro tempo, vem aquela queda de intensidade natural de uma equipe que está com o jogo controlado. Acaba o primeiro tempo no 4-0, volta para a segunda etapa, e aí também pela necessidade maior do adversário,
Entendi que a Tuna ela conseguiu ter uma imposição um pouco maior no retorno para o segundo tempo, até pela necessidade, e conseguiu, a partir de finalizações de fora, incomodar um pouco. Inclusive, a primeira finalização certa da Tuna no jogo vem aos 6 minutos do segundo tempo, mas aos 10 minutos da segunda etapa, o CSA já entra na etapa final. Tem aquele bombardeio que acontece com o Thiago Marques, com o Cachoeira, inclusive com bola no travessão. E depois o CSA consegue, com o Brian, liquidar a fatura e apenas administrar o jogo sem sofrer tanto assim. O grande ponto tem o lado da fragilidade do adversário, mas tem total mérito do CSA também, a partir de o que era para o CSA fazer, fez muito bem feito. Entendo sim que o caminho para o CSA ele se demonstrou ok, se demonstrou um caminho talvez não dos mais complicados, mas diante do caminho que foi posto ao CSA ele conseguiu sobrar, conseguiu fazer o que era necessário, o que era esperado, até um pouco mais do que isso. Reafirma um pouco o que é esse início de temporada do CSA. Um início que teve o baque sim da eliminação na segunda fase, na semifinal do campeonato alagoano, mas é o início de temporada de muita solidez, tanto na Copa do Nordeste como também na Copa do Brasil e no próprio campeonato alagoano, quando se avalia desempenho e o que foi entregue também pela equipe do Igor, também se tem um ponto de um encaixe, de um trilho que parece estar muito bem seguido. Teve gente aqui, e assim, eu até considerei como um comentário construtivo, apesar de poder não ser considerado dessa forma também, falou que eu passo muito pano para o CSA. Eu vou trazer algumas pontuações também para quebrar um pouco isso, se é que eu passo de fato pano para o CSA aqui. Mas bora lá, primeiro falando sobre a escalação inicial. Vou depois falar bem superficialmente aqui sobre o desenho da Tuna, mas falando sobre superficialmente aqui a escalação do CSA. George no gol, Cedric na lateral direita, Wanderson, Betão e Enzo, seguindo aqui na linha defensiva, Camacho e o Vander. E aí teve a surpresa do Clenison, teve o Brian, o Thiago Marques e o Cachoeira. O Clenison entrou no lugar de que seria o Nicola, não na posição, mas tirou o Nicola, colocou o Clenison, e quando saiu a escalação, acredito que muitos imaginavam isso daqui, o Brian jogando por dentro, Cachoeira na ponta esquerda, o Clenison pelo lado direito e o Thiago Marques centralizado, mas não foi o que aconteceu. Teve o Thiago Marques e o Cachoeira centralizados, o Clenison aqui pelo lado esquerdo e o Brian aberto pelo lado direito. O Clenison jogando aqui pelo lado direito até aconteceu, mas em poucos momentos no final do primeiro tempo. Em grande parte o desenho do CSA foi esse daqui. Clenison puxando para dentro para as subidas do Enzo, o Cachoeira flutuando em toda essa estrutura de ataque daqui, um Cachoeira muito móvel, uma boa e rápida recuperação também do Cachoeira já para esse jogo importante de Copa do Brasil. Veio o segundo tempo, e aí tiveram algumas alterações. Já de retorno para o segundo tempo, teve a entrada do Álvaro no lugar do Clenison. Eu esperava ver o Clenison um pouco mais em campo, ter mais minutos em campo. E aí veio o Álvaro, inicialmente o Álvaro aberto pelo lado direito, o Brian centralizado e o Cachoeira pela ponta esquerda, e o Thiago Marques seguindo aqui no comando do ataque. Depois tiveram mais duas mudanças, a entrada do Igor Bahia no lugar do Thiago Marques, que é uma mudança de um centroavante por outro, e a entrada do Danilinho no lugar do Cachoeira. E aqui foi uma mudança que não me agradou tanto assim. O Danilinho não foi tão acionado, ficou meio que apagado aqui pela ponta esquerda. Acho que o Danilinho funciona melhor centralizado. Não foi esse posicionamento dele para os minutos do segundo tempo. Teve a entrada do Silas também na lateral esquerda e a entrada do Nicola no lugar do Camacho. Essa mudança muito mais por um desgaste físico do Camacho. Aconteceu já nos 38 minutos do segundo tempo. Acho que de um contexto geral, foi um CSA que individualmente e coletivamente se portou muito bem. Destaques maiores para o confronto de hoje do Cachoeira. Gostei muito do primeiro tempo do Clenison. A entrega de intensidade do Clenison ela é muito clara. Talvez ele não tenha o mesmo refino técnico do Cachoeira ou do Brian,
mas ele compensa isso em outros fatores de intensidade, de aceleração, enfim, que foram os movimentos do CSA durante o jogo. O CSA aguarda agora o adversário para a próxima fase, vai ter o sorteio, eu ainda não peguei a data específica para o sorteio da próxima fase, mas partindo do ponto de tentar trazer algumas críticas, apesar do resultado. Acho que não olhando para esse jogo em si, mas olhando para um futuro próximo do CSA em Série C. Os adversários do CSA não vão ser desse nível. Os adversários do CSA eles vão, em grande parte, exigir muito mais do que o CSA foi exigido no início da temporada. O CSA teve alguns testes, como teve contra o Asa, como teve contra o CRB, enfim, na Copa do Nordeste também, contra o Ceará. Eu acho que foi um teste válido para o CSA, contra o próprio Confiança também, mas outros jogos eles podem trazer um lado talvez que não seja a realidade. O que eu quero trazer aqui para esse final do vídeo por exemplo, o jogo contra o Náutico. O CSA vai ter um jogo, acredito que na terceira rodada da Série C, jogando em casa contra o Náutico pela terceira divisão, pelo Campeonato Brasileiro. O Náutico ele vai apresentar mais resistência do que apresentou na Copa do Nordeste. Isso aquele jogo, ele, apesar de ser um Náutico que oscila demais, foi um Náutico que teve um apagão. O CSA não vai encontrar uma mesma realidade na Série C do que encontrou contra um Sampaio Correia, do que encontrou hoje diante da Tunaluz. Então o sarrafo vai subir um pouco mais. E o que mais me gera preocupação para a equipe do CSA? As laterais ainda seguem sendo pontos que podem trazer alguma dor de cabeça ao Igor, né? Então a não presença do Roberto, ainda a não estreia do Jefferson, né? Um lateral que chegou do Pouso Alegre, e acredito até que quando ele jogar, talvez ele não consiga entregar o suficiente tecnicamente. E a lateral direita, né? Apesar da evolução do Cedric, ainda se tem alguma dúvida sobre como ele vai conseguir desempenhar na Série C. Mas agora, o momento do torcedor do CSA comemorar o resultado, comemorar a classificação, né? Tem também o ponto financeiro, a saúde financeira do clube com essa grana que entra, agradece e muito, são mais 2 milhões e 300 mil reais na conta da equipe azulina, e que pode também fazer com que o CSA traga novos nomes para a sequência da temporada. Deixa um pouco do que você viu, deixa o like se curtiu o vídeo, se inscreve no canal, compartilha o link para mais conteúdos como esse. Mas para esse vídeo era realmente isso que eu queria trazer. O CSA consegue fazer o dever de casa com muita tranquilidade, sim, contra um adversário mais frágil do que teve na primeira fase da competição, mas era o que tinha no caminho, e o CSA conseguiu traçar esse caminho com muita tranquilidade. Vou ficando por aqui, até a próxima.